Olá, hoje eu vou contar para vocês como é que foi que eu venci a endometriose sem cirurgia, sem medicação, sem processos dolorosos. O meu nome é Kelly, eu sou fisioterapeuta, sou enfermeira, sou especialista em UTI. E resolvi contar a minha história para vocês, porque sei que todo o processo que nós passamos, Deus tem um propósito maior. E muitas das vezes este propósito é que nós possamos dar testemunho e ajudar outras pessoas que têm menos informação, que têm menos acesso à informação. Então eu pensei que eu pudesse ajudar muitas mulheres com sintomas diversos da endometriose, porque a endometriose traz sintomas desde os mais serenos, que é o meu caso, felizmente, até os sintomas mais dolorosos, afastamento social, psíquico, emocional, né? Muitas vezes as pessoas acham que é frescura as dores e acabam sendo incapacitantes e cada vez mais mutilantes, né? Na minha pesquisa com a endometriose aí, eu pesquisei tantas coisas e vi que tinham mulheres que inclusive faziam retirada de pedaços, porções do intestino, né? A colostomia para tirar focos da endometriose. Então, é uma cirurgia muito mutilante, né? Que traz para a mulher algumas sequelas. Então, eu queria expor a minha causa, como é que eu venci. E também muitas pessoas, pela minha luta, pela minha caminhada, né, até a vitória da endometriose, eu tive um processo que foi visível. Então muitas pessoas me perguntam até hoje o que eu faço, o que eu estou fazendo. Então eu resolvi colocar num vídeo para que as pessoas possam ter acesso sempre que quiserem a como eu venci esta doença. Então eu vou primeiramente contar como é que eu descobri essa doença, como é que eu descobri que eu tinha endometriose. Então eu sempre fui uma pessoa assintomática. Muitos dizem que a endometriose se nasce com ela. Não sei se realmente isso é verdadeiro, ou se a gente adquire ao longo dos anos, ou ao longo da vida fértil, por conta da menstruação. Mas eu sou casada há 7 anos e há 6 anos eu tento engravidar. Porém, com 1 ano de casada, eu e o meu marido tentamos engravidar, começar a tentar a ter o primeiro filho. Começamos a tentar, passei no ginecologista, fiz todas as séries de exames que todas devem fazer quando querem tentar engravidar. Todas devemos buscar um bom profissional e fazer exames pré-concepcionais, né? E eu fiz todos os exames e todos os exames deram normais. Comecei a tomar as minhas, o ácido fólico que os médicos geralmente prescrevem. E quando deu 1 ano que eu estava tentando engravidar, eu engravidei. Engravidei, ficamos muito felizes, mas infelizmente, com 10 semanas de gestação, eu tive um aborto espontâneo. Um aborto espontâneo que causou mais dor psicológica e emocional do que física, porque foi uma coisa tranquila para mim. Quando eu fui fazer o ultrassom e o ultrassonografista me disse que não tinha batimento cardíaco, eu logo entrei em contato com a minha ginecologista e ela disse: fique tranquila, não vamos fazer nada, vamos esperar que o seu corpo resolva isso. E foram se passando algumas semanas e realmente o meu corpo próprio expulsou, né, aquele embrião. E eu tive alguns dias de sangramento e somente, mais nada. Foi bem tranquilo mesmo do ponto de vista fisiológico. Não precisei fazer curetagem, não precisei ter internação hospitalar. Então foi uma coisa tranquila, né? E continuei as tentativas logo após isso da minha gravidez. Fui em vários médicos ginecologistas. Cada ano, ao final do ano, que era o check-up que eu deveria fazer, eu mudava de ginecologista. Pra gente ver se tinha, né, opiniões diferentes. Porque todos os médicos que eu passava e todos os exames que eu fazia até então davam que eu não tinha nada. Ah, você não tem nada. Você não tem nada, não tem nada. 2 vezes eu tive pólipo. Fiz a retirada desses pólipos através da histeroscopia
E fiquei tudo ok, não era nada, graças a Deus os pólipos eram benignos, e continuei a minha tentativa. Até que passados 5 anos, eu resolvi procurar um médico especialista em reprodução humana, para ver qual era a causa. Eu não estava disposta a fazer uma FIV, a fazer de repente, alguma intervenção invasiva para eu tentar a gravidez. Eu não estava disposta a isso, mas eu queria uma resposta da minha infertilidade, para a minha infertilidade. Né? Não que eu seja contra de forma nenhuma. Eu penso que cada um tem uma medida do seu sonho. O seu sonho você tem que buscar, você tem que ir atrás. Você não pode receber diagnósticos e ficar imobilizada. Você tem que ir atrás dos seus sonhos. Você tem que buscar aquilo que movimenta o teu coração. E eu fui querer saber o motivo da minha infertilidade. E cheguei num médico e contei essa minha história. De que eu estava tentando engravidar, de que eu já tinha engravidado, já tinha tido um aborto espontâneo. E ele me disse, Kelly, pela sua história, pelo que você está me contando, eu tenho quase certeza absoluta que você tem endometriose. Eu achei muito estranho. Falei, nossa, que estranho. Porque eu nunca tinha tido cólica, como nunca tive. Nunca tinha tido sintoma doloroso algum da parte ginecológica. Nunca tive problemas intestinais, como algumas mulheres têm, né? Sintomas intestinais quando a endometriose acomete o intestino. Nunca tive nenhum sintoma urinário, né? Nunca tive nenhum sintoma. E aí ele falou assim para mim, você está na parcela de mulheres que têm endometriose e são assintomáticas. Existe este tipo de mulher, que é assintomática. Então, se você que está assistindo esse vídeo não consegue engravidar, tenta e os seus exames não dão nada, tenta investigar por esta parte. De repente, você também é uma portadora de endometriose assintomática. O meu único sintoma para endometriose é a infertilidade. Então, ele falou assim, olha, nós vamos pedir um exame, mesmo assim, para a gente ter certeza de que né? Para a gente traçar o diagnóstico e para a gente traçar um tratamento. E então ele pediu que eu fizesse ressonância magnética com preparo intestinal. Mas ele me falou um detalhe, eu já havia feito este exame num determinado laboratório e não tinha dado nada. Mas ele me disse assim, faça no laboratório X, porque este é o único laboratório de São Paulo que faz o exame, o preparo do exame corretamente. Então, fiz conforme ele me indicou. Marquei neste tal laboratório, fiz o preparo intestinal, realmente de forma diferente do que o outro havia recomendado, e fiz o exame. Um exame um tanto quanto chato. Aquelas que já fizeram sabem que é um exame bem chatinho, não doloroso, um exame chato, constrangedor. Fiz o exame e quando fui buscar o resultado e levar para ele, ele disse, olha, realmente você tem endometriose. E eu vou falar para vocês o laudo do meu exame, tá? Para vocês saberem, aquelas que têm endometriose também, saberem se tem endometriose no mesmo lugar, nos mesmos focos que eu tinha. Então, a minha endometriose estava localizada nos espaços paracervicais, direito e esquerdo, e da região retrocervical, com extensão para os ligamentos útero-sacros. Esta era a localização da minha endometriose. E ele disse, olha, realmente deu endometriose e o que nós podemos fazer agora, a única coisa que nós podemos fazer agora é a cirurgia, a videolaparoscopia, para retirar esses focos e aí, então você engravidar naturalmente. E eu saí não muito contente com esta decisão médica ou com esta sugestão a respeito do tratamento para esta doença. Porque a gente sabe que a videolaparoscopia é um exame que, quando feito com o intuito de remoção de endometriose, tem que ser feito com anestesia geral. E eu não estava contente de me submeter a uma anestesia geral. Eu sou serva de Deus, sou muito temente a Deus e tudo que eu faço, eu oro muito, eu busco muito a resposta de Deus. Faça isso na sua vida também. Não aceite um diagnóstico médico, não aceite uma sentença. Um diagnóstico a gente às vezes tem que aceitar,
mas não aceite a sentença desse diagnóstico, porque Deus é Deus de mudar a história, Deus pode mudar a história, Deus pode reverter o que você está passando, e Deus pode te dar uma nova direção. Deus pode te mostrar que depende de você também. Muitas vezes depende da gente alcançar a nossa vitória. Muitas vezes o Senhor quer fazer um milagre, mas muitas vezes a gente precisa participar desse milagre. Então, ore, busque, porque Deus não deixa quem o busca sem resposta. E eu comecei a buscar insatisfeita com essa única causa, com essa única forma de me livrar dessa doença. E comecei a orar e Deus não liberava no meu coração de eu fazer essa cirurgia. E assim foi. Eu continuei orando até que Deus me desse a resposta. Neste meio tempo, eu apresentei uma dor no quadril esquerdo. Uma dor mais precisamente na crista ilíaca. É esse ossinho que a gente apoia a mão da cintura. Mais precisamente aí. E essa dorzinha começou a incomodar. E a gente sempre vai deixando pra lá, né, a dorzinha. E então eu resolvi um dia, quando ela começou a me incomodar, que eu mancava um pouquinho quando eu levantava de algum tempo sentada ou deitada, eu mancava um pouquinho. Eu falei, bom, não está certo, né? Quando tem dor, procure ver o que é. A dor é um sinal de que algo está errado com você. A dor é um sinal do nosso corpo de que alguma coisa não está bem, de que tem algo que tem que ser reparado. E eu fui buscar um ortopedista. E busquei por indicação de um ortopedista especialista em quadril. E então, me deram uma indicação de um especialista. Porém, quando eu liguei no hospital ortopédico próximo à minha casa, eles disseram que só tinha data disponível para consulta com este médico em 3 meses. Falei, nossa, falei para a recepcionista, é muito tempo para eu esperar. Aí ela disse assim, moça, tem também um outro especialista aqui muito bom e que teve uma desistência agora na sexta-feira. Eu estava ligando numa quarta-feira. Eu falei, moça, pode ser esse então. E então marquei e logo na sexta-feira passei com este médico. Chegando neste abençoado, neste enviado de Deus, porque eu falo assim, este médico ortopedista foi um enviado de Deus na minha vida. Eu até falei para ele, quando eu passei com ele, que ele foi um achado, né? Passei pelo convênio e ele me atendeu super bem, super atencioso e fez todos os exames clínicos, todos os testes ortopédicos para o meu quadril. E nenhum eu sentia dor. Nenhum. Palpação, flexão, extensão, abdução, adução. E eu não sentia dor em nenhum movimento. E ele disse para mim, Kelly, o seu quadril é perfeito, você não tem problema nenhum no quadril. E eu pensei, meu Deus, mas de onde vem essa dor, né? De onde é a origem desta dor? E aí ele falou, mas eu vou pedir um exame para você. Vamos pedir uma ressonância do quadril, porque a gente pode ter uma surpresa não boa, né? Aos exames físicos você não tem nenhum sintoma, mas pode ser que a gente veja alguma coisa nos exames. E foi para escrever os exames. Quando ele sentou para escrever os exames, ele falou assim para mim, Kelly, você não tem endometriose? E eu falei, tenho. Faziam 3 meses que eu tinha descoberto a endometriose. Ele falou, eu tô achando que a sua dor não tem nenhuma causa ortopédica. Eu tô achando que a causa da sua dor do quadril tem a ver com a sua endometriose e não com nada ortopédico. Ele falou, é muito comum que mulheres com dor em quadril achem que é da parte óssea e não tem nada a ver. Tem a ver já com o acometimento da endometriose. Ele falou, tem mulheres que têm dor pélvica profunda, tem mulheres com dor ciática, que têm dores e que acham que é ortopédica, que acham que é problema na coluna e que não é. Tem tudo a ver com a endometriose. E eu falei, nossa, que estranho, né? Primeiramente, uma descoberta, um novo aprendizado, né? De que a endometriose poderia cometer o quadril e o nervo ciático. E uma outra coisa, como é que um ortopedista foi desconfiar que eu tinha endometriose, sendo que todos os ginecologistas que eu passei, exceto pelo especialista de reprodução humana, nenhum desconfiou que eu tinha endometriose. O ortopedista foi desconfiar. E eu sorri e perguntei exatamente isso para ele. Como é que ele foi desconfiar? Ele falou, deixa eu te explicar. Eu sou ortopedista
de uma liga de endometriose. Existe uma liga, né, que estuda a endometriose. Então, nesta liga é composta por ginecologistas, é composta por ginecologistas especialistas em reprodução humana, é composta por fisioterapeutas, é composta por enfermeiros, composta por médico. E eu sou ortopedista, médico, que faço parte dessa liga. E eu falei, é enviado de Deus, né? Jamais eu saberia, né? E não fui eu que escolhi ele, né? Eu passei por ele porque o que eu pedi, o que eu solicitei no momento não tinha vaga. Então, nós precisamos enxergar como o Senhor trabalha conosco. A gente precisa enxergar muitas vezes como Deus trabalha conosco, para que a gente consiga tratar até a nossa ansiedade. Porque a endometriose é envolta também em muita ansiedade. A endometriose está envolta em um monte de sentimentos que adoecem mais ainda a mulher. Né? Sentimentos que eu já comentei, como a incapacitação, a incapacidade, né? Naqueles dias em que você está com dor, de você fazer as suas atividades cotidianas, de você poder ir ao trabalho, de você poder fazer as suas compras, as suas coisas, as coisas da sua casa, né? Aquela debilidade emocional muitas vezes, porque as mulheres se deprimem por não conseguir achar uma solução para essa doença. Puxa, eu tenho que operar, ou puxa, eu tenho que operar novamente, porque eu escutei já histórias inúmeras e li histórias inúmeras de mulheres que operaram e tiveram que operar novamente porque a doença voltou. Então, a gente tem que saber que nós precisamos descobrir e atingir e alcançar a causa das doenças. Que não adianta a gente ir em médico que ficam prescrevendo anticoncepcional para que você pare com a sua endometriose. Você não curou a sua endometriose. Sua endometriose está aí. Se você que está assistindo esse vídeo toma anticoncepcional para curar a sua endometriose, saiba que você não curou, que a sua endometriose está aí. E que se um dia você parar de tomar anticoncepcional, ela volta com a mesma intensidade ou ainda maior do que você tinha. Porque você não curou. Você maquiou a sua doença. Então nós precisamos aprender agora, a partir de agora, você que assiste esse vídeo, porque eu aprendi, a buscar médicos que não sejam médicos que queiram remediar, ou médicos que queiram curar o seu sintoma. Eu não quero médicos mais para minha vida que queiram curar sintomas. Eu quero médicos que cheguem na causa do meu problema. Eu quero sair do consultório sabendo que aquilo que ele me propôs vai fazer a minha causa ser curada, ser tratada e curada. E este médico, então, este ortopedista, que depois acabou me falando que também é um nutrólogo, ele me propôs algo. Ele falou se eu topava descobrir se a minha dor do quadril era realmente da endometriose. Ele falou, você topa fazer um teste para ver se essa sua dor é da endometriose ou não? Eu falei, sim, com certeza, eu quero saber de onde vem essa dor. Quero saber e quero curar, não quero ficar o tempo inteiro com essa dor no quadril. Ele falou, então, ok. E então ele falou assim, eu vou te propor uma dieta alimentar. E aí ele prescreveu e falou para mim, leia. E nessa dieta estava escrito, proibido, açúcar, todos os tipos. Açúcar é açúcar, não se engane. Açúcar mascavo, açúcar demerara, açúcar de coco, é tudo açúcar. Assim como o branco refinado. O branco refinado, muito mais malefícios faz à nossa saúde, mas todos os outros são açúcares e fazem mal. Ele falou, nenhum tipo de açúcar você vai utilizar. Corte glúten. Aonde a gente encontra glúten? Trigo, cevada e centeio. Não coma nada que tenha glúten, cevada e centeio. Então, nada de pãozinho, nada de bolachinha, nada de bolinho, a princípio. Depois eu conto mais tarde para vocês. Nada de coisas que são carboidratos refinados. Nada. Carboidrato agora somente da alimentação saudável, somente de legumes, verduras e frutas. E cereais. E nada de lactose. Então você não vai comer nenhum laticínio. Não vai tomar leite e nada que seja derivado do leite. Então, eu não comia mais nada que tinha leite. Para mim não foi tão difícil, tá? Porque eu nunca fui fã de leite e nem de queijo. Então, a parte mais fácil foi a parte da lactose. Mas eu era viciada em açúcar.
Então você que está assistindo esse vídeo e que acha que é impossível, que a dieta é muito radical, e foi desta forma que eu venci a endometriose, através desta dieta. Depois de 1 mês e meio que eu estava fazendo essa dieta, o médico disse que eu teria que fazer 2 meses da dieta para eu ver resultado. E que ele não me passaria nenhum analgésico para a dor do quadril. Porque senão mascararia e ele não saberia se foi a dieta ou se foi o analgésico que tirou a dor. Então ele disse, você precisa fazer 2 meses pelo menos dessa dieta. E assim eu fiz. Só que quando eu estava com 1 mês e meio, eu percebi, foi com 1 mês e meio que eu percebi, eu não sei ao certo quanto tempo que eu fiquei sem a dor. Mas com 1 mês e meio eu percebi que eu estava totalmente sem a dor do quadril. E eu falei, meu Deus, então a dor do quadril tinha a ver com a endometriose. Então, na verdade, a minha endometriose não estava cometendo só a minha fertilidade. A endometriose também estava pegando no meu quadril. Então eu pensei, eu tenho que fazer algo por mim, pela minha saúde. Eu preciso cuidar melhor do meu corpo. Porque eu estou com uma doença que ela aumenta, que ela pode ir de um lugar para o outro, né? E eu tenho como estacionar, porque teve um médico que me disse que tem jeito, que eu tenho como estacionar e tem como eu zerar sintomas. Então, se eu zerei os sintomas da endometriose, os meus sintomas, as dores do quadril, você também pode. Você também pode diminuir cólicas, você também pode diminuir indisposição, fraqueza, depressão. Essa dieta pode diminuir depressão, você que sofre com depressão. Então, para esse vídeo não ficar mais longo, eu vou parando por aqui. Falando para você começar a tentar, faça para você também um teste como eu fiz comigo. E agora, já são 1 ano e meio que eu faço essa dieta. Que eu não como mais açúcar, que eu não como mais glúten e que eu não como nada, não ingiro nada que tenha lactose. Já tem 1 ano e meio. Eu fiz o teste e gostei da qualidade de vida que eu tive. E gostei do que eu vi no espelho depois também. Embora o meu foco não era emagrecer, mas eu estava acima do peso. E eu perdi aproximadamente uns 10 quilos ou um pouco mais, não sei, porque como o meu foco não era emagrecer, eu não me pesei quando eu comecei a fazer a dieta. Então eu comecei a me pesar depois que eu comecei a ver que eu perdi muito peso. E foi isso que fez as pessoas começarem a me perguntar muito. E até hoje, as pessoas me perguntam muito. O que eu faço? Tiram dúvida da minha dieta, me perguntam sobre isso, sobre aquilo, sobre suplementos, sobre chás, sobre farinhas, sobre adoçantes naturais, porque aí ele me permitiu que eu usasse adoçantes naturais. Então, no próximo vídeo que eu for gravar, eu vou falar sobre adoçantes naturais, sobre como é essa minha dieta, para que o vídeo não fique muito longo. Mas tenta fazer esse teste, você faça esse teste com você. Proponha isso para você, por você, pela tua saúde, pela tua vitória, assim como a minha sobre a endometriose. Eu ainda não engravidei, mas sei que Deus tem um propósito em todas as coisas, como eu falei no começo do vídeo, né? Que Deus tem um tempo determinado para todas as coisas. E sei que Ele está preparando o meu solo, né? Que quando o meu solo estiver preparado, que eu vou engravidar, eu tenho certeza. E espero em Deus por isso. E certamente vou contar aqui quando isso acontecer. Mas proponha para você eliminar a sua dor, eliminar a sua limitação, eliminar a sua tristeza, a sua depressão, a sua incapacitação, tudo aquilo que os médicos até hoje te disseram que não dá, que não tem jeito. Tem jeito. Tem jeito. Não aceite uma sentença contra a tua vida. Não aceite que você tem uma doença que não tem cura. Não aceite que você tem uma doença que é só cirurgia que pode curar. Faça esse teste. Faça esse teste por 2 meses, faça como eu fiz. Faça 2 meses. Você vai ver que em 2 meses você vai se liberar deste vício que é o açúcar, deste vício que é o carboidrato refinado e tudo que a indústria alimentícia coloca diante de nós como sendo saudável, como sendo bom para a sua saúde. Se liberte disso. E eu tenho certeza que assim como eu, você também vai ter vitória. Eu tenho certeza. E eu peço para você, me siga no Instagram. O meu Instagram é Kelly, com 2 L's e Y, F Morales. Me siga no Instagram, me conte a sua história. Me fale depois da sua experiência. Faça essa experiência com você. Faça essa experiência e dê ao teu corpo a chance de se desintoxicar
de todas essas coisas que são inflamatórias. Esses alimentos são todos inflamatórios. São todos alimentos que prejudicam o nosso corpo. Mas que ninguém nunca te contou isso. Somente os médicos, os nutricionistas. Então, eu vou te dar mais uma dica. Procure um nutrólogo. Procure um nutricionista. Eu fiz as duas coisas, que são muito importantes. Eu procurei depois um nutrólogo e procurei um bom nutricionista também. Fizeram toda a diferença na minha vida. Então, eu oriento você. Eu não sou nutricionista, mas eu vou dar várias dicas do que eu recebi de dica e do que eu estou estudando de saúde, de alimentação. Então, eu peço para vocês, continuem nessa luta, não desistam da saúde de vocês. Não aceitem essa sentença, porque eu tenho certeza que, assim como eu, você também vai vencer essa doença.